O programa Gente que Fala está começando a partir de agora aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da AllTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, ligadinhas a partir de agora. Tem o Instagram, tem o Facebook, se você preferir tem o nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, e também para outras 20 cidades lá da região. E o nosso convite a partir de agora, pela próxima hora, fique com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas plataformas, nas suas redes sociais. Interaja também, faça perguntas aos nossos convidados de hoje. Sua participação é bem bacana pelo WhatsApp. 973350038 é o número de sempre, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman e vamos iniciar mais uma semana. Hoje, segunda-feira, como eu digo sempre por aqui, vamos com empenho, com dedicação e com saúde aí nessa jornada que se inicia nesta semana. Vamos conhecer então os nossos convidados e convidadas que vão compor a bancada do Gente que Fala de hoje. Temos aqui a doutora Aline Concílio, advogada, especialista em Direito Civil e do Trabalho. Ela é integrante do Black Sisters in Law e também do Ela Jurista. Tudo bem, doutora Aline? Bem-vinda. Tudo bem, boa tarde, agradeço o convite. Obrigado pela presença, doutora Aline Concílio. Também Walter Lagoa, preparador de comunicação para lideranças. Tudo bem, Walter? Bem-vindo. Walter está em Campinas para falar com a gente. Tudo bem, Mauro? Bom dia, Mário, Coronel Tadeu, Aline. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença, Walter. Coronel Tadeu, ex-deputado federal, também na bancada do Gente que Fala de hoje. Coronel, bem-vindo. Como estão as coisas? Obrigado, Mauro. Bom dia para você, para toda a equipe da rádio. Bom dia, Aline, Mário e o Walter, e uma saudação a toda a nossa audiência. Obrigado pela presença. E ainda na nossa bancada, Mário Covas Neto, doutor Mário Covas Neto, advogado, ex-vereador paulistano. Covas, bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Você está bem? Então, muito obrigado pelo convite. Vocês são muito carinhosos, vocês todos aí da produção do programa, que sempre recebem a gente muito bem. Bom dia, Coronel Tadeu, Walter Lagoa, Aline. É um prazer desfrutar dessa mesa junto com vocês. Obrigado a todos. Então, vamos ao nosso primeiro assunto aqui da nossa semana no programa Gente que Fala. Para dizer o seguinte, no Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, 75% dos trabalhadores atuam em jornada semanal de 40 horas ou mais, enquanto a média nacional é de 39 horas e 20 minutos de trabalho por semana. Quase um terço trabalha mais do que 44 horas por semana, que é o limite máximo, é o teto, né, definido pela CLT. Esses dados ajudam a embasar o debate sobre a PEC, que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, debate esse que está acontecendo no Congresso Nacional. Doutora Aline, eu começo com você a respeito desse tema, o olhar a respeito disso tudo, o olhar especialmente do direito do trabalho sobre esses dados, né, que a gente observa da carga de jornada de trabalho de cada brasileiro, e como é que isso ajuda no debate da PEC lá em Brasília. Bom, eu acho que a primeira coisa para se falar a respeito da PEC, me veio essa semana algumas dúvidas, e a primeira delas das pessoas que acredito que sejam algumas dos nossos ouvintes aqui, são as pessoas que a gente chama de leigos, né, que não fazem parte do mundo jurídico. E a primeira pergunta é: o que é PEC? Então, para além de tudo, o PEC é um projeto de emenda à Constituição, essa é a abreviação. E através desse projeto de emenda, existe a intenção daquele que nos representa, que são os deputados, os senadores, enfim, de apresentar algum projeto para alterar alguma norma constitucional. Nossa Constituição é a nossa lei maior. Dito isso, vamos falar a respeito desse projeto de emenda à Constituição. Esse projeto de emenda, ele surgiu aí pelas redes sociais, um boom nas redes sociais de uma determinada pessoa falando sobre a exaustão desse trabalho de 6 dias e folgar apenas um. O que essa primeira pessoa trouxe foi a necessidade das pessoas descansarem, né? Porque o que ele trouxe, a fala dele imagina
quem tem família, eu não tenho ninguém, quem tem família para cuidar, um dia apenas de descanso está demais. E aliado a isso, existem vários estudos que sustentam essa PEC também, que mostram que as pessoas estão cada vez mais doentes. Um exemplo disso é mentalmente, né, exaustas. Um exemplo disso você pode procurar no site do próprio da INSS, né, Instituto de Seguridade. Ele teve afastamento, o segundo maior índice de afastamento do ano passado foi em razão de doenças mentais. O primeiro é o acidente do trabalho, né? Ele é relacionado a problema do trabalho especificamente. Mas problema mental, como burnout, excessos de trabalho mesmo, eles vieram em segundo lugar. Foram quase 290 mil afastamentos em um único ano, em razão disso, de exaustão, de problema mental dos trabalhadores. Então, essas coisas ligam um alerta do nosso governo como um todo para poder agir de alguma forma. E aí os nossos representantes, que são os deputados, eles, através de um ou de outro, vão se unindo para poder apresentar, e no caso foi a deputada Erika Hilton, que apresentou essa proposta de emenda para reduzir essa jornada que hoje é de muita gente, como você bem trouxe aí ao começo do programa, aí, antes de eu começar a falar, essa jornada de 6 dias e folga apenas um. A ideia principal é diminuir essa jornada de 5 por 2. Em outros lugares do mundo já estão se falando em 4 por 3, mas, sinceramente falando, 5 por 2 já traria muitas vantagens à nossa população. Covas Neto, sua análise a respeito desses dados que trazem aí a carga semanal dos brasileiros, de uma maneira geral, como é que isso funciona e como é que isso ajuda no debate lá no Congresso Nacional em relação a essa proposta de emenda à Constituição que prevê o fim da escala de trabalho 6 por 1. Como é que você analisa? Eu queria ver por um outro ângulo aí. Nós passamos por uma pandemia em que boa parte de funções de trabalhos acabaram sendo feitas remotamente. E isso acabou tendo a possibilidade de ver um outro tipo de relação de trabalho, que não é um trabalho por hora, nem um trabalho presencial. É um trabalho por metas, por objetivos. O que me parece, eu como profissional liberal, como advogado, ter a meta de fazer determinado trabalho até tal dia, até tal hora, me parece muito mais produtivo. Claro que na minha profissão, tem profissões que isso é impossível de ser feito. A verdade é que as relações de trabalho, elas remontam a muito tempo atrás, numa época diferente da atual. E eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho nessas diferenças, tá? Então, eh, é óbvio, você tem que ter eh, fiscalização para evitar excessos, evitar que haja uma exploração do trabalhador por parte do empresário, do contratante, mas é preciso também dar um pouco de liberdade entre ambos. Eu conheço gente que, por exemplo, gostaria de trabalhar num domingo num shopping, é vendedor de shopping, porque no domingo era um dia bom para venda, e na verdade aquele era o dia de descanso dela, obrigatório, e ela não podia abrir mão disso, enfim, ela estava infringindo uma legislação, ou seja, é preciso que a gente também comece a entender um pouco as relações entre ambos. Lógico que sempre o Estado procurando apoiar os mais fracos, nesse caso, os mais fracos são os trabalhadores, mas é preciso que a gente entenda que o mundo é dinâmico, as coisas acontecem, nós vivemos uma outra época, né? Você ficar sempre engessando, olha, diminuindo ou aumentando, você engessando que tem que ser desta forma, eu acho que a gente está andando para trás, sabe? É preciso que a gente reformule pensando como é que a gente desengesse, como que as pessoas possam fazer aquilo que elas queiram fazer, obviamente, respeitadas as condições mínimas nessas relações contratuais de trabalhos, as condições mínimas de não ter exploração de um sobre o outro. Era a minha contribuição aqui. A respeito desse, o que é polêmico, evidentemente, e por onde passa, na sua avaliação, a discussão sobre tudo isso, sobre a escala, o fim da escala de trabalho ou não, né, da escala de trabalho 6 por 1.
Mas vamos lá, Mauro, deixa eu colocar um posicionamento. Tudo nessa vida tem um custo, né? A primeira coisa que a gente precisa observar nessa proposta é qual é o impacto que isso vai ter na administração de um determinado segmento, seja o comércio, seja o serviço, seja a indústria. O pleito ele é legítimo, claro, mas eu acho um tanto quanto impossível. Na medida em que o mundo começa a querer trabalhar mais, né? O Brasil não. Essa proposta vem na contramão, querendo trabalhar menos. Eu vou falar até por experiência própria. Eu fui policial 30 anos e policial não tem horário. Político também não tem horário. Está aí o Mário aí para confirmar que a gente trabalha quase que 24 horas por dia. Pelo menos aqueles que gostam de trabalhar, como é o meu caso. E eu sou piloto de helicóptero, eu vou um helicóptero, uma máquina. E nós também temos um limite de horário também, mas ele é dentro do que prevê a Constituição. Existe uma convenção coletiva. Então, eu abracei 3 profissões que nenhuma delas praticamente respeita essas 40 horas semanais. E eu estou aqui inteiro e com vontade de trabalhar cada vez mais. Esse é o mundo. Se você for lá no Japão, você vai ver que os japoneses eles têm uma carga horária semanal de 60 horas. Né? Eles fazem isso, eles produzem riqueza. Então, quando você apresenta essa proposta, ela vem na contramão de tudo que a gente vê pelo mundo. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Os brasileiros migram para os Estados Unidos para trabalharem nos Estados Unidos e lá também é a mesma coisa. Eles falam lá em 8 horas diárias de trabalho, mas muitos brasileiros ultrapassam isso e estão lá satisfeitos. O ser humano ele tem uma vida útil laboral, né? Porque a saúde, obviamente, ela vai se degenerando ao longo do tempo. Então, enquanto o cara tem essa saúde laboral, ele tem que aproveitar ao máximo e usufruir disso para formar a sua vida, para ganhar dinheiro, para formar riqueza. Depois, é claro que a saúde ela vem definhando. E aí você precisa respeitar os limites desse cidadão. Então, um exemplo, um pedreiro. Pedreiro, poxa, trabalhar 10 horas mexendo, virando massa, carregando peso não é fácil. Tem alguns serviços que são muito pesados. E aí você não pode impor uma carga horária tão alta. Mas 8 horas é uma carga razoável, é uma carga que os custos, inclusive, já estão ajustados para isso. Querer mexer nisso agora é colocar praticamente a economia de perna para o ar. Não dá para você fazer isso sem fazer contas, porque isso tem custo. E, obviamente, o custo ele nunca é absorvido pelo empresário. Ele simplesmente vai colocar no produto. Aí o produto vai ficar caro e não vai ter venda. Então, você atrapalha a economia. É uma proposta que eu acho que não para de pé e, com certeza, ela não deve ser aprovada, viu? Com certeza, ela não deve ser aprovada. Walter Lagoa, no seu dia a dia aí com os líderes, como é que as lideranças estão pensando esse tema? Mauro, desde 2015, na Islândia, eles fizeram um projeto piloto para avaliar a diminuição da carga horária de maneira mais científica, né? Então, o que eles fizeram? Eles começaram a implementar no serviço público inicialmente, em 2015, com institutos de pesquisas monitorando rendimento, qualidade, tinha ganho, perca, qual era o custo disso. O que aconteceu que em 2021 eles definiram que houve ganho de produtividade, houve melhora na questão da saúde como um todo, de qualidade de vida lá, e isso está se estendendo para outros países. Na Inglaterra isso está acontecendo, na Espanha, que tem uma das maiores, melhores escolas de administração de empresas, eles também já estão monitorando com algumas empresas específicas e setores fazendo essa diminuição de carga horária e avaliando produtividade. O resultado é a produtividade aumentou, não diminuiu, há uma melhora na vida do trabalhador de maneira geral. Agora, como disse o coronel, você tem setores e setores. Então, assim, não dá para você colocar uma lei geral para todos, assim, definindo algumas coisas. Tem peculiaridades que você tem que levar em consideração. O que esses estudos estão trazendo, agora em 2024, eles apresentaram uma nova pesquisa dessa experiência na Finlândia, na Islândia, que foi positiva. Então, assim, o que começou no serviço público, e depois agora quase 80% da população trabalha com carga horária de 36 horas lá. E como é feito isso? Você pode trabalhar 8 horas em dias consecutivos, aí na sexta-feira trabalhar 4 horas. Tem vezes que você trabalha 2 semanas direto, folga depois um dia. Quer dizer, aí depende de cada relação, vai se adequando. Então parece que é positivo e é uma tendência, né?
Próximo tema, programa Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, às 5 da tarde, e depois pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista, a partir das 10 da noite. Vamos então ao nosso próximo assunto aqui do Gente que Fala desta segunda-feira. Mais de 20% dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos de idade não estudam e não trabalham. São os chamados nem-nem. É um fenômeno que ocorre não só no Brasil, mas também em muitos outros países. O fundador do programa Vozes da Educação, Vinícius de Andrade, ele é mestrando em políticas públicas na Universidade Federal do Rio de Janeiro, produziu um artigo para uma disciplina lá na Universidade Federal, na qual ele entrevistou 308 estudantes sobre esse tema. O resultado está comentado lá no UOL. Vejam só, para 40% dos entrevistados, o termo nem é pejorativo. Tem uma estudante que participou dessas entrevistas e ela definiu que o termo é bem direto e eficiente para descrever a realidade de muitos, só que é muito grosseiro, pois acaba deixando de lado as razões complexas que levam os jovens a essa condição. Covas Neto, vamos tentar entender aqui quais são as razões complexas, né, que levam os jovens a essa condição, razões que começam na família, razões que estão também nas deficiências escolares, enfim. E complementar essa conclusão dessa estudante que falou, realmente, o termo ele é bem adequado, mas é grosseiro, né? Na realidade, era preciso a gente estudar um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais esse tema e entender as razões pelas quais isso acontece. Quer dizer, você pode ter razão desde falta de emprego, oportunidade de emprego, você pode ter razões de uma, talvez, acredito nisso, que você tenha hoje uma educação familiar que os pais acabam protegendo demais os filhos e isso acaba inibindo abrir as fronteiras, né, e romper esse cordão umbilical com a família, no que diz respeito a trabalho. Eh, eu confesso que é difícil vou fazer uma análise de quais são as razões claras. Não tem. O fato é que isto é absolutamente claro. Eu conheço muita gente nessa circunstância. E vejo muitos pais, de certa forma, eh, muitos aceitando e outros entrando em conflito com os filhos também. Quer dizer, a situação é preciso que tenha mesmo, e penso que o Estado de maneira geral, deveria se preocupar um pouco com isso, sabe? Essa é uma coisa que me assusta. Não sei se os programas sociais também possam ter alguma influência em relação a isso, porque, afinal de contas, se você tem programas sociais sem contrapartida, eventualmente pode levar a vamos dizer, essa falta de objetivo. Se eu tenho uma retaguarda, eu não preciso ter objetivo nenhum. Pode ser isso? Pode ser também. O fato é que para um país que quer crescer, um país que quer avançar, é preciso que a sua massa produtiva ela esteja disponível, que ela esteja eh, ajudando a trabalhar. E, infelizmente, não acontecendo isso, a tendência é que aquela que está trabalhando vai suportar aquela que não está trabalhando, né? Então, realmente, eu não tenho respostas para essa indagação aí, não mesmo, mas eu acho que ela é muito superficial, se a gente não analisar as razões que levam a isso. Walter Lagoa, sua análise. As razões, então, que levam a essa situação de jovens que não trabalham e nem estudam, os chamados nem. Mauro, é uma questão bastante complexa. Na América Latina, nós só perdemos esse número aí, quer dizer, a gente perde para quase todos. Acho que a Guatemala está atrás da gente na questão de neném e algum outro país, assim, Guiana. O resto todos têm índices melhores. Aqui tem 20 e tantos por cento, lá está 13, por exemplo, na Bolívia, na Argentina. Então, assim, tem uma questão também que é uma questão de política de Estado. Hoje a gente tem condições e acesso a muitos dados, mas nós não usamos os dados para fazer política pública. Então, na hora que a gente olha para esse neném, a gente não consegue situar exatamente quem são, por que é o que está acontecendo. E aí tem uma questão
de política de Estado. Quando fala política de Estado, vai política educacional, um planejamento. Como a gente não tem continuidade mais no país para nenhum projeto, eles estão se alternando a cada 4 anos, muito mais ideologizado do que pensando realmente em resultado. Quando o Mário Costa fala precisamos de metas, precisamos de coisas mais concretas, é isso que nós precisamos. Para onde o mercado de trabalho vai? Qual a necessidade de emprego? Qual é a formação? Eu tive oportunidade, fui arte educador por mais de 15 anos. Eu dei aula em escola municipal, estadual, FEBEM, hoje Fundação Casa, e escolas particulares. O que acontece nessa realidade é tão difusa, porque eu entrava em colégio do Estado, que nós estamos falando que é o Estado mais rico do país, supera, inclusive, PIB de países, e aí você tinha uma escola estadual acabada. Eu tinha medo de entrar. Eu tive a oportunidade que você não conseguia entrar, o tráfico fechava a escola. E aí você tinha no município várias realidades. Tinha uma escola municipal que funcionava muito bem, com uma direção muito boa, coordenação muito boa, e outra escola municipal ali a 3 quilômetros que não funcionava. E a gente não tem uma política voltada educacional, está engessada e paralisada no tempo. Não está olhando para o futuro, não está olhando para esse novo emprego, que tipo de dons e habilidades nós precisamos desenvolver. Aí, quer dizer, aí a gente vai puxando um novelo de lã, que vai trazendo um fio, aí vão cair nos distúrbios mentais, né? Na desestruturação de tudo. Então, você tem o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo e também o mais depressivo. Olha isso. Quando você olha para esses dados, para onde nós estamos caminhando? A gente tem uma sensação que isso também se revela na política, mas não é um movimento do Brasil, um movimento no mundo está acontecendo, né? Porque a gente tem uma desesperança. Então a gente tinha que olhar para a educação como um caminho, sabe? Doutora Aline, por que mais de 20% dos jovens brasileiros entre 15 e 29 anos de idade não trabalham, não estudam, são chamados nem? Olha, vindo aqui, ouvindo o Dr. Covas falando e o Walter falando agora também, concordo com tudo que eles disseram, acho que o termo de fato é pejorativo, mas infelizmente existe. Acho que a gente tem que vir para uma realidade onde o Walter acabou de colocar que a educação pública hoje, infelizmente, não suporta o mercado de trabalho, se assim posso dizer. Eu estudei em escola pública a minha vida toda, tive alguns destaques estudantis por questão de pessoais mesmo, incentivo da minha mãe, e vontade própria, mas eu sei que existem muitas pessoas e o acesso ao ensino hoje ainda é bastante fraco. Eu tenho como exemplo minha sobrinha, por exemplo, ela estudava numa escola pública muito boa, mas o ensino extremamente fraco. E indo para particular agora, a diferença é gritante, assim. Então eu vejo a sociedade como um todo, vou usar esse termo mais chulo, mas é para entender, né? Essa molecada que a gente vê aí é largada. Por outro lado, você largada na questão educacional mesmo, né? Por outro lado, você vê aquela família que tem uma estrutura um pouco melhor, que coloca num colégio particular, nessa mesma faixa etária, já não está tão fora dos requisitos que o mercado de trabalho cada vez mais exige, mais e mais e mais. Também não é importante dizer que não só aqueles que vêm de escola pública que estão nessa situação, porque a pesquisa, salvo o melhor juízo, ela é feita de um modo geral, né? Também tem a questão acho que a educação influencia bastante também, de tadinho do meu filhinho, do meu bebezinho, e o menino já está com 22 anos e não tem autonomia para fazer, porque muitas vezes, falando como mulher e mãe, a gente tem a tendência de querer proteger, e às vezes protege um pouco demais, em vez de soltar um pouco como se fazia antigamente, né? Antigamente era vai, sai, vai viver sua vida. Hoje é um pouco mais aquela coisa mais maternal, talvez pelo receio do mundo aí fora, mas você tem que saber que tem que abrir, né? Tem que soltar. Então, esse excesso de proteção também gera, no meu ponto de vista, esses chamados pejorativamente, mas corretos, assim, é dúbio, né? Mas os nenéns, né?
Coronel Tadeu, pegando esse ponto destacado no final aqui pela doutora Aline, essa questão do excesso de proteção, isso também acho que tem muito a ver com a violência, né? Os pais com medo de soltarem os filhos também para a realidade que o mundo nos impõe, enfim, né? E aí vai retardando a saída, vai retardando, e também pode ser uma explicação para o chamado neném, o fenômeno, né? Bom, sobre esse, esse apelido, né, neném, eu acho ele meio ofensivo, mas às vezes a gente precisa dar um tranco, né? Tem que dar aquela puxada forte para as pessoas acordarem para a vida. Eu não vou nem fazer uma comparação do que foi a minha infância. Eu comecei como guardador de carro com 7, 8 anos de idade, né? E guardava carro mesmo para quê? Para ter um dinheiro para comprar uma bola de futebol. Essa foi a minha vida. E daí a vida toda trabalhando. Mas o interessante da fala do Walter, da Aline e do Mário, a gente destaca 2 pontos em comuns: família e o Estado. A família precisa fazer a parte dela. E a Aline falou bem: solta o bichinho para voar, pô. Todo animal faz isso. Se a gente olhar o mundo animal, né, os pais, eles soltam os filhos porque eles não vão tomar conta desses filhos a vida toda. Seja o leão, seja o elefante, seja quem for no mundo animal. E nós não, nós temos esse espírito paternalista hoje que a Aline destacou. E o Mário disse, é difícil colocar uma opinião sobre isso. Pois é mesmo, porque ela é muito complexa, né, Mário? A gente que trabalhou na política, a gente sabe, fala, poxa vida, a educação, ela não está bem, o Walter falou isso. A educação não está bem. O Brasil hoje tem o maior índice dentro dos países da América do Sul. Ele citou até números aí mais baixos, né? Mas, deixa aí. Aí eu me pergunto, poxa, mas a educação é o setor que mais consome o dinheiro público. Então o Estado está errando. Tem alguma coisa errada. Porque se investe alto e altíssimo, deveria cobrar uma contrapartida, deveria ter um resultado. Por que os jovens não estão indo trabalhar? Os pais estão sustentando eles? Os pais estão bancando toda a vida, né? Então, essa história que a gente precisa colocar o dedo na ferida de verdade, sem muito mimimi. Então, nem mesmo, nem trabalho e nem estudo. Foi, meu filho, o que você quer da vida? O Estado tem que criar oportunidades e a família precisa cuidar da vida do filho de uma outra forma. A gente não pode ficar prendendo o filho. Mas existem algumas realidades, eu queria citar alguns exemplos. Não, um exemplo só. Tem uma cidade do interior aí que ela não tem emprego. O jovem, ele está lá realmente ele nem estuda porque já acabou o estudo e nem trabalha porque também não tem trabalho na cidade. Não existe postos de trabalho abertos e nem mesmo para se abrir. E aí ele não tem a família não tem como sustentar ele numa outra cidade, mandar ele para uma outra cidade para ele poder iniciar um trabalho, a fase laboral dele. E aí o Estado erra, porque o Estado precisa identificar isso e criar essas oportunidades. Porque pode ter certeza que muitos desses 20% aí, dos nenéns, às vezes eles não conseguem assinar a carteira e iniciar uma atividade laboral. Então, esse é complexo, mas fica essa minha observação. O Estado tem que agir e rápido para que esse número não cresça. Queria falar uma coisa aqui, que é o seguinte, essa coisa da educação, quer dizer, primeiro que o neném, como disse a Aline, não é só oriundo da escola pública, é também da escola privada. Né? O que eu acho que é importante que o Walter falou é que a educação ela tem que ser direcionada para um determinado objetivo. O que o Walter diz é o seguinte, olha, hoje, me desculpe, Walter, tentar traduzir isso, de que a educação ela está levando as pessoas não para uma atividade de trabalho, mas e sim para um conhecimento que foi adotado há tempos atrás, do ponto de vista pedagógico, que não está funcionando. Então, é preciso rever isso. Isso eu não tenho dúvida disso. Houve, há anos atrás, a grande demanda era você universalizar o acesso à educação, é que as pessoas não ficassem fora da escola. Pois muito bem, isso foi feito, hoje não há esse problema. Mas, em compensação, por outro lado, o que aconteceu? Você tem uma escola que está toda nivelada. Você não tem mais o que tinha quando eu era adolescente, o tal do exame de admissão.
Porque o que era o exame de admissão? Era uma escola pública que era mais procurada do que outra escola pública, porque ela reunia condições melhores de educação do que a outra. Então, ou seja, você tinha uma competição entre as escolas, de tal forma que o aluno pudesse escolher aquela que melhor ele se adaptasse. Então, hoje não é assim. Hoje, o que se privilegia é onde ele mora, a escola mais próxima da moradia dele. E eu acho que quando você tem uma classe de 30, 40 alunos, em que tem dois ou três que sobressaem positivamente ou negativamente, eles acabam dominando a classe. Ou seja, o que está com mais dificuldade acaba tendo uma atenção maior do professor, e os que têm mais facilidade acabam ficando desestimulados. Então, você tem a oportunidade de procurar algo que desafie o seu intelecto e que você possa desenvolver a sua capacidade, era preciso ser implementado. Essa sim é uma mudança de educação que eu acho super importante de o Estado agora começar a trabalhar, né? Dizer, olha, não é deixar tudo igualzinho, é deixar, tá todo mundo já na escola, agora vamos diferenciar. Pegar onde, pelo Enem, quais são as escolas que têm o melhor resultado, vamos ver o porquê, é o professor, muito bem. Vamos fazer um colégio de excelência. Esse colégio de excelência, eventualmente, podia ser até ter parceria com empresas privadas que poderiam contratar esses alunos, saindo de lá, porque sabem que ali são os alunos mais qualificados. É, esse tipo de atuação, esse tipo de coisa vai fazendo com que as pessoas tenham mais interesse. A ETEC e a FATEC, quando foram criadas, elas foram criadas exatamente pensando nisso, ou seja, você cria uma condição de educação para você fazer matérias que não são matérias do currículo tradicional de uma escola, mas matérias que vão levar a uma oportunidade de aprendizado para alunos que no mercado de trabalho daquela cidade existe vagas para aquele tipo de atividade. Ou seja, é o Estado pensando como é que eu faço para que aquele aluno não seja só educado, ele seja preparado para a vida profissional. Eu acho que essas coisas é que na educação hoje precisava ter uma revolução e deixar as coisas mais competitivas. Eu acho que a gente sairia com um ganho bastante razoável. Lembrando sempre que o Neném vale para todos, tá? Vale para a escola particular também. Por isso que é preciso a gente analisar direito quais são as razões. Talvez na escola particular, aquele que tem a condição de pagar para o seu filho um, um, um estudo numa escola particular, esse talvez seja um super protetor. Aquele da escola pública talvez seja aquele que não tenha sido preparado. Essa questão tem que ser muito mais aprofundada para a gente realmente ver quais as razões que levam as pessoas não quererem se aventurar pela vida. Covas, e tem o meio nem também, né? Aquele que não estuda, mas trabalha e vai trabalhar porque precisa trazer o sustento, e aquele que estuda, mas não trabalha, e que teria ainda já a possibilidade, né? Porém, não dá o primeiro passo por uma série de razões também, entre as quais a gente destacou aqui. O meio nem acho que também está nesse quadro, né? Sim, está. É que nesse caso, eu acho que a preocupação aqui é mais para aquele que não parece que largou mão da vida. Quer dizer, o que está estudando ainda está estudando, o que está trabalhando ainda está trabalhando, ele está tentando ainda, talvez, crescer. Mas aquele que não está fazendo mais nada, esse parece que jogou a toalha, né? Como se diz no boxe, né? Desistiu da luta. Não, Que era lembrando, Mário, que em São José do Ribamar, Maranhão, perto de São Luís, eles fizeram exatamente isso. Eles fizeram uma escola, assim, vamos dizer, uma escola focada, direcionada para aqueles melhores alunos, que possivelmente entrariam nas federais, nas universidades, seria uma carreira que passaria pela universidade. Outra, direcionavam para pessoas que iam perfilando, sabe, criando perfis desses alunos e direcionando para um tipo de ensino que fosse adequado. Então, ele passava essa pessoa, e é muito interessante lá, porque tem uma diferenciação Uhum. mesmo. Pessoas que estão nessa. Ele centralizou uma escola especial que vai puxar mais no ensino, de maneira que ele entre numa escola pública, numa universidade pública, que é difícil de entrar. Aí depois, por exemplo, era no ensino técnico, também fazia, nivelava aqui, não, agora direcionou para cá, tecnologias, ou não, quero ser marcenaria, vai direcionando. Então, é interessante isso que você falou, e eu acho que o caminho é esse, de maneira geral. Eu
só complementando aí, que eu achei muito interessante o que vocês estão dizendo aí sobre esse tema, e me veio à cabeça a seguinte coisa: não é utópico esse sonho, essa coisa da gente falar que existe a possibilidade de ter uma escola modelo. O Walter já deu o exemplo de uma, mas eu pensando aqui, pensei, nós temos uma das melhores universidades, digo até do mundo, ouso dizer do mundo, tem a USP aí, que está num ranking não baixo, aí não colocado, agora não consigo dizer de cabeça em que número está, mas está num nível excelente. Nós estamos falando de um estudo proporcionado pelo Estado. Então, não é utópico a gente dizer que a partir da educação de base já seria possível trazer isso, e aí mudar todo esse cenário, né? E, ao mesmo tempo, formar novos pais, que é isso que é a nossa ideia, formar novos pais para que esse número de neném diminua cada vez mais. Porque eu quero que a minha filha seja uma mãe que lhe solte o filho, que o filho vá, que o filho tenha liberdade. Então, assim, não é utópico sonhar com isso, e é uma coisa que a gente precisa sempre bater nesse ponto. E eu achei muito interessante as colocações do Dr. Covas e do Walter também sobre isso. Vamos seguir, Aline, então. deixa eu falar uma coisa aqui. Aline, para Aline, toda vez que vem uma discussão de público e privado, há muita discussão ideológica em relação a isso, né? Não, tudo tem que ser público. Tem gente que acha que tudo tem que ser público, tem gente que acha que tudo tem que ser privado, e fica uma Uhum. discussão. E eu acho exatamente isso, quer dizer, não importa se é público ou privado, o que importa é o que você entrega para a população. Você tem escolas públicas, as escolas superiores públicas são as melhores que nós temos. No entanto, as escolas de base públicas são as piores que nós temos, ou seja, e é o mesmo ente que está por trás. O que importa é qual o serviço que ele entrega. Então, se ele não está entregando um bom serviço e o poder público tem capacidade de fazer essa análise e procurar caminhos diferentes, ele tem que mudar, ele não tem que ficar estabilizado na coisa ruim. Pelo contrário, ele tem que procurar a mudança. Enfim, era isso, desculpa. Vamos lá, gente. O próximo assunto do programa Gente que Fala. Vamos falar de investigações agora, para a pauta policial, né? As investigações sobre a venda de sentenças em tribunais estaduais expõem falhas no sistema judiciário e preocupam o Superior Tribunal de Justiça. As apurações feitas pela Polícia Federal e acompanhadas pelo Conselho Nacional de Justiça resultaram no afastamento de 16 desembargadores, 7 juízes, diversos servidores aí nos últimos meses, né? São investigados crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, exploração de prestígio e organização criminosa, tudo isso com possíveis conexões em vários estados: Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Espírito Santo, Maranhão, e conexões essas que podem até alcançar o Superior Tribunal de Justiça. Coronel Tadeu, vamos fazer a seguinte análise, pensar aqui no efeito pedagógico disso tudo, né? As pessoas carentes de justiça, precisando soluções rápidas para suas demandas, e enfrentando dificuldades justamente pelo acúmulo, né, de que a gente já conhece, é um retrato, é um cenário da justiça brasileira em relação a um bom andamento das ações, dos processos que cada um almeja e busca no direito, né? Enfim. Aí chegam essas denúncias todas envolvendo juízes, desembargadores, enfim, como é que isso chega na sociedade? Chega muito mal. Hoje, a percepção da sociedade em relação ao judiciário é muito ruim. Hoje, todo mundo desconfia da justiça por vários motivos. Eu costumo dizer que a polícia enxuga o chão com a torneira aberta. Ou seja, a polícia prende, faz o seu trabalho, mas num determinado momento a justiça vem e solta. Para deixar bem claro, a gente sabe que em todos os lugares, em todas as profissões, em todos os segmentos, existe a banda podre, existe o mau médico, o mau engenheiro, o mau policial, e existe o mau juiz, o mau promotor, e por aí vai, o mau político. O que acontece é que no judiciário há um protecionismo que não existe em outras categorias. Esse protecionismo é que precisa acabar. Você hoje, para fiscalizar um juiz, você tem que movimentar o mundo para poder abrir um processo contra ele. E qual é a punição quando você pega um juiz praticando um crime desse de venda de sentença?
A punição é a que todos nós gostaríamos de receber, aposentadoria integral. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é tirar sarro da população. Você pega o sujeito cometendo um crime, vendendo uma sentença, colocando um bandido na rua e a punição para ele é a aposentadoria. Aí não dá. Aí realmente, se tem alguma coisa que a gente precisa mudar e urgente na nossa legislação, é exatamente esse protecionismo em cima do judiciário que existe em relação aos juízes e também aos promotores, porque alguns também são aposentados. Então, a gente não pode admitir uma situação como essa. O que fazem os outros segmentos? Médico, o CRM tira o CRM dele, o número dele, para ele poder assinar, para ele poder consultar, clinicar e assim por diante. O CREA faz a mesma coisa, condena ele e arranca a carteira de engenheiro dele. O policial militar, a corregedoria das polícias aí atuam, os militares, os policiais civis, todos eles são sujeitos a uma correição, até os professores. Então, o que a gente precisa é levar isso para o judiciário urgentemente, antes que o judiciário acabe com a nossa vida, antes que o judiciário faça da nossa vida uma verdadeira loucura. Quantos casos nós já vimos de bandidos que são presos e soltos reincidentemente, de forma recorrente, há pessoas aí que foram presas mais de 30 vezes e a justiça não consegue mantê-lo atrás das grades. Então, isso é muito grave, é uma denúncia muito grave. Eu acho que os próprios juízes, os desembargadores, deveriam ter vergonha disso e começar a tomar alguma atitude. Doutora Aline, sobre esse efeito pedagógico disso tudo na sociedade, o que se fala na mesa do bar, né? Vamos pegar aqui no popular, né? O que se pergunta, né, na mesa do bar, né, quem é que fiscaliza o fiscal, né? Porque aqui embaixo, né, todo mundo está de olho na gente, nós somos fiscalizados, mas quando se trata dos poderosos, né, quem é que está de olho nos poderosos para ver o que está acontecendo? Então, e aí a gente pensa numa justiça que todo mundo precisa ter acesso, precisa ter celeridade para conseguir atendimento às demandas, e a gente observa esse quadro de possíveis corrupções e tudo isso que é levado, né, por falhas do sistema judiciário que precisam ser corrigidas. Primeiramente, eu vou, antes de mais nada, expressar minha opinião. Eu quero dizer que não tenho absolutamente nada contra nenhum desembargador, promotor e juiz, até porque eu tenho um amado desembargador, Paulo Guilherme. Eu sei o quanto ele trabalha. Como o coronel disse, né, tem os bons e os maus em todos os lugares. Então, eu aproveito a oportunidade aqui para deixar a minha homenagem a esse desembargador amado. Mas, de fato, a gente está numa sociedade que as pessoas realmente não confiam mais tanto na justiça. Na verdade, eu escuto muito aqui como advogada, atuando aqui com clientes, eu escuto muito já, doutora, mas deve estar recebendo alguma coisa. A pessoa não acredita mais. Embora tenha uma legislação que está desenhado que matou, prendeu, as pessoas não acreditam mais que essa regra é cumprida. Por quê? Porque, como o coronel disse, entrou, saiu. Mas também nós temos que pensar um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais na fonte disso tudo. Muitas vezes, o judiciário atua de forma amarrada por conta da legislação. E aí a gente entra numa outra questão. Quem que faz a legislação? Nós temos os nossos representantes, os deputados que atuam ali para as alterações legislativas. Eu sei que a gente está falando de cada alteração, tem toda uma questão, né? E como a gente está vendo, cada um na sua proporção, mas a PEC agora a gente teria que mudar, teria que muita coisa ser um pouco mais dura, de repente, principalmente nessa área criminal, que não ouso dizer, porque não é minha especialidade, mas apenas cito por conta do coronel. Mas, por outro lado, não raras as vezes, a gente de fato vê, mesmo com essa legislação amarrada, a gente vê muitos advogados, principalmente promotores de juízes que estão ali amparados pelo Estado, abusando desse poder que lhes é otorgado quando passam do concurso e realmente fazendo aquela lambança toda com a venda de sentenças ou favoritismo, no caso dos promotores, das decisões deles. Isso é bastante triste, né? Mas infelizmente acontece. E prejudicando não só
as partes ali, mas a sociedade como um todo, né? Porque a sociedade, e aí eu volto naquele começo que eu disse, a sociedade começa a ficar cada vez mais desacreditada da justiça, quando na verdade, muitas vezes a justiça ou a legislação, quando eu falo justiça, é a legislação judicial que ampara o trabalho, né? As pessoas começam a desacreditar. Então, é bastante desconfortável esse tipo de procedimento. De fato, eu vejo isso como um desleixo do CNJ. A gente tem um Conselho Nacional de Justiça que, entre aspas, fiscaliza ali, se eu posso usar esse termo, ele fiscaliza a atuação do judiciário como um todo. O CNJ não é tão grande quanto o nosso judiciário, então, às vezes, algumas coisas passam, né? E, de fato, esse tipo de punição, que eu não sei nem se eu posso chamar de punição, que é a aposentadoria com recebimento integral, é muito comum. Então, você se sente, como população, palhaço, né? Porque você fala, então, se eu matei, eu tenho que ser preso. Mas se ele vendeu uma sentença, aí ele continua recebendo todo o salário dele? Quer dizer, por quê? Por que que eu, como advogada, tenho a OAB no meu pé, com razão? Por que que o CRM fica no pé dos médicos? Por que que a gente tem que ter essa fiscalização toda com os outros e a gente é punido, de certa forma, com não pode mais advogar, dependendo do extremo que se chegue, e ali o cara recebe aposentadoria, um valor integral, enfim. Todas essas questões que me vêm à cabeça enquanto a gente estava, o coronel estava falando muito bem, inclusive, sobre esse tema, e que eu acho que vale a pena ser tacada aqui. Gente, eu vou aqui para as perguntas da nossa audiência. O nosso tempo passou aqui muito rapidamente. E eu vou começar aqui com o Covas. Covas, o José está com a gente aqui na audiência do Gente que Fala. Ele diz o seguinte: o governo possui o programa Pé de Meia, incentivo para crianças de baixa renda frequentarem a escola. Se mesmo dando dinheiro para elas irem para a escola, ainda existe uma evasão nas escolas, que outro incentivo poderia ser adotado pelo governo? É o José que está querendo saber de você, Covas. Olha, me parece que eu não estou atualizado o suficiente, mas algumas ações sociais que foram implantadas no passado, elas tinham uma contrapartida do beneficiário, né? Aparentemente, algumas deixaram de existir a contrapartida. Não sei se é o caso do pé de meia. Mas também, eu acho que essas ações sociais, elas têm que ter sempre contrapartida, e a segunda coisa é que elas têm um tempo limitado, não pode ser eterno, porque o eterno acaba desestimulando que a pessoa procure a sua aptidão, né? É preciso, sim, que você faça maneiras de evitar a evasão escolar, que as crianças possam frequentar a escola, se é possível dar um incentivo para isso, que se dê, mas é preciso ter um pouco de fiscalização e ter a contrapartida. Se for só para dar o dinheiro, então não faz sentido, né? Eu não tenho absolutamente nada contra as ações sociais, assim, eu acho que elas são absolutamente necessárias mesmo. Nós vivemos num país, felizmente para nós aqui, vivemos no estado mais rico do país e, portanto, algumas das mazelas que a gente vê na rua, elas são eh, pontuais, e ao passo que em alguns lugares do país elas são o predomínio naquele ambiente. Então, o país ainda precisa avançar muito. E para atingir um patamar mínimo, razoável, e por isso, Walter, me permite, lá no comecinho você fez uma comparação de uma coisa que aconteceu na Islândia e que foi um sucesso. Mas, assim, eu fiquei pensando, pô, mas qual é a população da Islândia? O quanto isso representa em relação a um Estado, nação como o Brasil, né? É, é difícil você fazer comparações com coisas tão diversas, né? E por último, só uma coisa, Mauro, me permita, eu só queria fazer uma observação em relação ao assunto anterior dos tribunais, né? Eu, quando fui vereador aqui em São Paulo, eu tive que abrir mão de qualquer ação judicial como advogado que eu fizesse contra o município de São Paulo. Essa é uma regra. Nenhum parente meu
próximo, poderia ser não só empregado na administração pública, no meu gabinete ou qualquer gabinete de qualquer outro vereador, era cruzado, etc. Tal. Ok, esse é um trabalho que foi feito ao longo do tempo, uma legislação que obriga a isso, o que é bem razoável. Agora eu pergunto, como é que você tem tanto escritório de advocacia, de parente de ministros e desembargadores, atuando exatamente aonde esses ministros e esses desembargadores atuam? Pô, sabe, no mínimo, a gente sabe, eh, você para pedir uma audiência com um juiz e ele te atender, quando ele te atende, às vezes com muita má vontade, ele vai atender como? Com essa má vontade o filho dele? Não sei, eu não sei. Então, é preciso que a gente olhe um pouco o judiciário e veja, olha, vamos comparar esse negócio de aposentadoria compulsória e em plena, essa coisa do tudo vale, tudo pode, e até mesmo aqueles que se julgam agora maiores acima da lei, né? Então, é o seguinte, impõe algumas coisas. Você veja uma coisa, ou agora, um ministro do Supremo que, quando era político, foi filiado ao PCdoB, acaba dando uma liminar, dá um pedido do PCdoB para fazer com que o serviço funerário aqui, que foi privatizado, concessionado, aliás, não foi privatizado, foi concessionado, que ele passe a fazer a mesma coisa que fazia antes da concessão. Ora, quando você faz um processo licitatório, você tem o Ministério Público atrás, você tem Tribunal de Contas, você tem todos os órgãos de imprensa e fiscalização, inclusive da oposição, para fazer com que aquilo aconteça da melhor forma possível. Acontece, faz. As empresas entram, pagam uma fortuna antecipada à prefeitura e agora vem o ministro e diz o seguinte, olha, não vale, tem que fazer o que valia lá atrás. Opa, peraí, é isso mesmo? Nós vamos quebrar relações contratuais assim? Enfim. Nesse ainda das investigações sobre vendas de sentenças, que está sendo feito pela Polícia Federal e com acompanhamento do Conselho Nacional de Justiça, Coronel Tadeu, o Gabriel tem uma pergunta nesse tema. Ele diz assim: essas investigações sobre a venda de sentenças podem ser consideradas como abuso de poder da parte desses servidores públicos? Sem sombra de dúvida. Abuso de poder, claro, além do crime, né? Existe um crime por trás disso, crime de corrupção, né? E imagina o seguinte, o Estado, esse sujeito prestou um concurso, passou no concurso, foi avaliado, foi filtrado, foi selecionado, e o Estado deu a ele um poder, é um poder de decidir em nome do Estado para fazer bem à sociedade. É essa relação contratual que, nesse momento, o sujeito que vende uma sentença quebra declaradamente essa relação contratual que ele estabeleceu com o Estado. É R$40 mil de salário. E o sujeito me vende a sentença. Me faz um ato criminoso, me pratica um ato criminoso, rompendo uma relação de trabalho que isso foi estabelecido no momento da sua contratação. O Estado não só confiou nele, como deu a ele poderes praticamente ilimitados para atuar em defesa da sociedade. É assim que se vê uma relação de um policial militar, de um policial civil, de um delegado de polícia, de um promotor público, de um professor que entra na sala de aula com o compromisso de educar as nossas crianças. Qualquer funcionário público tem o dever de honrar essa confiança que o Estado concede a ele para ele trabalhar em prol da sociedade. Então, a pergunta do Gabriel ela é muito própria. Obrigado, Gabriel, pela sua pergunta. Realmente comete um crime de abuso de autoridade. Ele abusa do poder para trabalhar em proveito próprio. E aí é onde está a lamentável situação em que a gente vive hoje. Que a gente sabe que não é só no Mato Grosso, né, que aconteceu isso. Em vários outros lugares a gente sabe desse crime de venda de sentenças. Então, os órgãos corregedores da justiça precisam atuar com mais firmeza, com mais rigor, com mais atenção, aumentar essa lupa e começar a investigar o patrimônio desses funcionários públicos em todos os níveis. Walter, em apenas 20 segundos aqui, porque tem uma pergunta ainda para a doutora Aline também. É o Jaime que está com a gente. Valeu, Jaime, sempre participando. Qual é o processo de preparação de comunicação para lideranças? Ele quer saber. O processo é simples, porque eu não trabalho criando personagem, né? Então, nem criar uma... A ideia não é essa. A ideia é potencializar o que a pessoa já tem de bom.
Então, a matéria-prima é a pessoa. Então, é pegar o histórico dela, saber de onde ela veio, quais são os seus valores, quais são os seus pontos de atenção, seus pontos de força, e começar a trabalhar com ela, o objetivo combinado junto com o participante. Por exemplo, qual é o objetivo? É uma eleição? É uma apresentação? Como eu quero apresentar e tudo mais. Mas para isso eu vou buscar que a pessoa seja autêntica, né? A verdade dela, que realmente faz sentido para ela. Doutora Aline, a última pergunta, e bem breve também. O Carlos diz assim: você acha que é efetivo utilizarmos de exemplo a carga horária dos sistemas trabalhistas de outros países para tentar mudar a nossa? Ou devemos criar os nossos próprios projetos para mudar a carga horária sem utilizar os exemplos de outros? Eu acho que, salvo engano, foi o Dr. Covas que disse que a gente tem que trazer as coisas à nossa realidade, né? Então, o exemplo das outras pessoas, eles servem sim como ideias, né? Você tem como referência. Como um arquiteto usa referências diversas de outros países, de outros profissionais, a gente também pode usar como referência, mas a gente precisa trazer para a nossa realidade, nosso povo. Nosso povo é um dos maiores países do mundo, né? Então, a gente não tem como trazer a realidade de um país infinitamente menor para a nossa, mas dentro dessa nossa realidade, a gente vê que sim, existe a possibilidade de trazer maiores condições de saúde aos nossos trabalhadores. Muito bem, vamos colocar aqui agora um ponto final na nossa edição de hoje do programa Gente que Fala. Abrimos muito bem aqui a nossa semana e o agradecimento a todos os nossos participantes, em nome de toda a nossa equipe. Doutora Aline Concílio, advogada e Obrigada especialista em pelo convite. do trabalho, ela é integrante do Black Sisters in Law e também do Ela Jurista. O Walter Lagoa, preparador de comunicação para lideranças, que está em Campinas, aqui para essa nossa conversa. Coronel Tadeu, ex-deputado federal. E o Mário Covas Neto, advogado e ex-vereador paulistano. Gente, um abraço para cada um de vocês. Mais uma vez, muito obrigado. A gente espera revê-los aí muito em breve. Programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar. Apresentação minha, Mauro Friesman. A Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Você, espectador, internauta, ouvinte, a razão sempre da nossa presença por aqui. A gente volta amanhã pela 365 e por todos os nossos outros canais de transmissão. Obrigado pela audiência, tchau e até lá.